Graça e paz. Fui indagado por que as pessoas saem da igreja. Eu quero responder para você que, quem sabe, está pensando em sair da sua denominação, sair da sua igreja. Primeiro, as pessoas saem da igreja por falta de maturidade. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestando e ensinando uns aos outros, até que chegue aquele dia. O que ocorre? É que às vezes, a falta de maturidade, a pessoa não entende a composição, como é que a igreja é constituída, como é que a igreja é feita. É uma instituição religiosa, é o corpo de Cristo, mas só que como instituição física, religiosa, ela é composta por pessoas. E quando você compara a instituição igreja como uma instituição secular, você percebe que para qualquer instituição se faz uma análise do candidato, analisa sua conduta, folha corrida, antecedentes criminais, analisa também como é que é o psicológico dele, passa-se por um psicólogo, faz algum teste, para ver as qualificações daquele membro, daquele candidato que quer adentrar a uma instituição. Depois de qualificado, depois de ter feito vários e vários exames, aí ele é admitido, a sua admissão para dentro daquela instituição. Agora você percebe como é que é feita a igreja? Como você chegou na igreja? Então analise. A instituição igreja, como é que ela é constituída? Como é que Deus idealizou a igreja? A igreja foi idealizada da seguinte forma. Quando se vai entrar na igreja, olha quem são os membros. Quem é que vai para a igreja? Jesus chama os cansados, os oprimidos, os que estão muitas vezes endemoniados, casamentos falidos, gente traumatizada, até gente doida, perturbada, gente viciada. Então são vários tipos de pessoas e a maioria deles vem com seus problemas, com as suas neuroses, com seus defeitos, né? Suas baixas estimas, seus problemas, vem e faz a composição da igreja. E para melhorar ainda a situação, quem é o líder? É um homem comum, que nem você, escolhido de Deus. Mas não é porque é escolhido que é perfeito. Não é porque é escolhido que está totalmente preparado e isento de falhas. Como ser humano, só com a incumbência de levar a palavra de Deus, de conduzi-los num posto que Deus o colocou na sua existência. Deus o chama de pastor e colocou ele para guiar. Mas só porque é pastor não significa que ele seja perfeito, mas caminha, tenta, de alguma forma, ele tenta assim chegar, tenta assim levar, conduzir. E a igreja se constitui dessas pessoas que estão em processo de santificação, estão sendo trabalhadas, restauradas, né? E aí muita gente sai por não entender isso, não compreender. Isso aí não é motivo de sair da igreja. Principalmente também porque a Bíblia manda que é dentro da igreja que nós vamos admoestando. Você vê como é o Salmo 183? Que a Bíblia diz que esse viver dos irmãos que vivem em união, e essa união é justamente uma batalha. E Paulo vai dizer lá em Coríntios que uma das características da igreja, o que é uma das características da igreja? É justamente chamada de família. Você já tem família? Você sabe como é que é uma família? Você imagina aí o seu pai, a sua mãe, sua avó, seus tios, suas tias, seus primos, morando todos dentro de uma casa. Será que não ia ter problema? Você que é casado, não tem uma dificuldadezinha de vez em quando com a esposa, não temos que abandonar a esposa, o esposo por causa disso. Os filhos, você que tem filho, não tem dificuldade com os filhos, vamos jogar fora os filhos.
Você que tem parentes, irmãos que deixaram de ser seus irmãos. Qual de nós fomos criados dentro de uma família que nunca, né, o pai não teve que precisar do pai ou da mãe para chegar lá, separar, trazer ali a pacificação? Pois é, isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Como não deveria acontecer também que você errasse, que você falasse que não devia falar, que você magoasse os outros, que você também tomasse decisões erradas. Não deveria. Mas acontece. Os casais não deveriam discutir. Os filhos não deveriam desrespeitar os pais. Então muita coisa mais acontece. Isso faz parte da existência humana. Faz parte da existência humana. E essas coisas acontecem dentro da igreja porque justamente Deus precisa trabalhar em nós. Trabalhar no nosso caráter. Modificar aquilo que temos que modificar em nós. Como é que eu vou ter paciência? Alguém que precisa estar lá e trabalhando. Como é que eu vou ter amor? Ora, é na igreja que você aprende que você deve dar a face a quem te bate. É na igreja que você aprende a perdoar quem te magoou. É na igreja que você aprende a caminhar mais uma milha para quem te chama a caminhar outra. Então, se você foge da igreja, se você foge desses confrontos, porque é lá na igreja que você vai e ser confrontado, justamente. Como é que eu aprendi a ter perdão? Perdoando meus irmãos que me atrapalham a minha vida. O que Jesus manda fazer com aqueles que te maldizem, com aqueles que te perseguem? É você fugir deles, sair? Não. Manda você orar por eles. E os seus inimigos, que a Bíblia manda? Manda você matá-los? Não, manda você amá-los. Então a igreja é isso. Nós estamos crescendo, estamos juntos, caminhando. É uma caminhada. Agora, se você sai de uma denominação para outra, você vai encontrar a mesma coisa. Porque a igreja é construída de pessoas, como eu lhe falei. Igrejas, todas as igrejas têm problemas. Todas as dificuldades que você imaginou que existe dentro de uma família, existe dentro da igreja. Existem problemas. Então não devo sair por esses motivos, não. Motivo, é porque o pastor, eu discordo que o pastor está querendo fazer isso, mas entenda, é ele que está na liderança. Deus que o colocou lá. Quando você chegou lá, a igreja começou com você ou já existia? E a igreja vai mudando também, é um corpo, ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai se adequando. Ela vai se adequando conforme ao crescimento da igreja. Algumas coisas que se faz numa igreja pequena, não se dá para fazer numa igreja grande. Então isso é natural. Agora tem que ter aquela coinonia, o amor. Você vê que tem gente traumatizada que acha que chega na igreja, que ninguém fala com ela, que ninguém dá paz do Senhor para ela. Aí ela vai para outra igreja e acaba ficando em igreja nenhuma. Por quê? Porque a igreja é assim. Processo de santificação. O povo está sendo trabalhado. Todo mundo está sendo trabalhado na igreja. Todo mundo está sendo moldado, está sendo, assim, como diríamos assim, trabalhado. Então, esse trabalhar. Agora, quando você foge, você não se deixa trabalhar. Aí sabe como é que a gente chama esse tipo de pessoa? Pessoa doente. Ela não amadurece. Fica outro rótulo que a gente coloca também é menino. Menino é que você não pode confrontar. Ele chora, ele berra. Ele quer fugir, ele não enfrenta. O que faz a gente crescer? É enfrentando o problema. Tem alguma coisa errada? Vamos colocar no prato limpo, pronto. E vamos para frente. E não achar que se eu for mudar de igreja, vai melhorar. Não. Porque onde você vai também. Então onde você é ser humano. Por esse motivo você não deve sair da igreja, não. Agora, qual o motivo que você deve sair da igreja? Quando a palavra de Deus não é pregada. Quando muitas coisas são acima da palavra de Deus, onde não existe a palavra de Deus, ou então onde a doutrina, ou então o costume da igreja, a doutrina, não condiz com a palavra de Deus. Não condiz. Onde se coloca a Bíblia de lado, onde se roda e não tem Bíblia. Onde se onde se tem muita profecia e não tem Bíblia, onde tem muito cântico e não tem Bíblia, quando que aquela igreja, a sua conduta, o seu estilo de vida é antagônico à palavra de Deus, ela é oposta à palavra de Deus,
Aí você tem assim. Essa é uma razão de você sair. Outra característica, quando o líder ele é blindado, quando ele não tem cheiro de ovelha, quando ele está acima da Bíblia, quando ele é aquele ser, entre aspas, celestial, que ninguém se aproxima dele, aí é uma razão de você sair da igreja assim. Quando há sérias condutas realmente muito complicadas, mas sair da igreja por disse-me-disse, por besteira, não. Isso é o trabalhar de Deus. Quando é que eu sei que eu estou maduro para perdoar o meu irmão? Quando ele me ofende. Quando ele me ofende. Só que quando você sai da igreja magoado, a Bíblia diz, mesmo o livro de Hebreus diz que nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração, porque elas brotam. E quando elas vêm, você sabe o que acontece? Elas enchem o coração da pessoa. Enche. Aí vem o ódio. Aí ela vai fazer que nem o Alexandre Latueiro. Alexandre Latueiro está lá em Timóteo, ele era um obreiro. Mas Paulo vai dizer que ele fez muito mal para ele. Por quê? Porque quando Paulo ajudou, Paulo fez o trabalhar, Paulo foi ali trabalhando na vida dele, você sabe o que aconteceu? Ele saiu queimando Paulo, o apóstolo Paulo disse assim, olha, e o Alexandre Latueiro me fez muitos males. Saiu defamando, E tem muita gente que às vezes sai com problema na igreja e sai às vezes magoado, né? Raiz de amargura, colocou lá, já é uma obra do inimigo. A raiz de amargura não teve a maturidade, não teve a humildade de pedir perdão, aí sai queimando a igreja. Sai falando da obra de Deus, sai atrapalhando. Aqueles que queriam começar a fé acabam caindo por terra. Tudo por quê? Pela falta de maturidade. Mas que você pense nisso, ore bastante, peça a direção de Deus, se é de Deus isso mesmo, porque você pode tomar decisões erradas, precipitadas, e no final você fugir da chamada que Deus tem na sua vida. E as oportunidades são careca. Eu quero encerrar minha palavra agora dizendo o seguinte para você. Que havia uma historinha que eu escutei muito tempo atrás, que lá no Polo Sul, na era glacial, muito gelo, os porcos espinhos estavam todos morrendo de frio, congelados. Aí o que aconteceu? Eles tiveram a ideia, olha, nós vamos fazer o seguinte, para a gente se aquecer, vamos andar junto. Chegou a pensar aí? Os porcos espinhos andando junto? E eles fizeram isso. Começaram a se ferir. Se sangravam, se feriam. Aí fizeram outra assembleia e disseram, olha, não dá certo não. A gente se fere demais. Vamos fazer o seguinte, vamos separar de novo, porque não está dando certo isso não. Se separar, cada um para o seu lado. Sabe o que aconteceu? Começaram a morrer de novo. Aí, fizeram outra assembleia. Chegaram à conclusão que nós temos que aprender a viver com os espinhos. Se nós queremos viver, nós temos que aprender que aquele que nos aquece, fere também. Suas feridas são mais profundas porque estão mais perto do nosso coração, porque estão mais próximo de nós. Eles conseguem ver os nossos defeitos, o tamanho dos nossos espinhos, porque estão mais próximo de nós. Nós queremos sentir, nós podemos ver os espinhos deles e sentir, porque estão mais próximos de nós. Mas ele nos aquece, mas ele nos dá esperança para viver. Ele nos faz sentir realmente a dor do outro e perceber também que o espinho que vem de lá também sai daqui. Aprenda, meu irmão. Seja maduro. Cresça na graça e no conhecimento. Não estou te ofendendo, não. Estou querendo que você possa entender que igreja é isso. Irmãos. E quando é que nós somos igreja de fato? Jesus vai dizer, quando nós conseguimos, de alguma maneira, o mundo perceber que nós somos discípulos de Jesus. E como nós somos discípulos de Jesus? Quando eu oro, faço reteté, prego bem, canto bem? Não. Quando amamos uns aos outros, como Ele nos amou. Pense nisso, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.